E olha, ontem a Câmara dos Deputados votou sobre a manutenção do cargo de Wilson Santiago, do PTB. Ele foi afastado do cargo em dezembro do ano passado, com base nas investigações da Operação Pés de Barro, que desarticulou uma organização criminosa que realizaria pagamentos ilícitos e também superfaturamento de obras no sertão da Paraíba. Hermes de Luna está aqui com a gente e nós vamos falar justamente de como votaram aí os deputados federais paraibanos com relação à manutenção ou não do cargo de Wilson Santiago, né, Hermes? Boa noite. Boa noite, Linda. Boa noite a todos. Olha, a bancada paraibana praticamente a grande maioria votou pela manutenção do mandato de Wilson Santiago, ou seja, devolver o mandato e suspender a medida cautelar do ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal. Apenas 2 deputados votaram pela manutenção da medida cautelar, Pedro Cunha Lima e Rui Carneiro. A deputada Edna Henrique, também do PSDB, se absteve da votação e o deputado Juliano Lemos não estava na sessão. Ele justificou que estava na Paraíba, mais especificamente em João Pessoa, participando dessas movimentações de reivindicação salarial dos policiais civis e militares. E a gente tem também uma outra tela que mostra justamente os deputados que foram a favor do não afastamento de Wilson Santiago do cargo. Exatamente, esses deputados aí votaram pela manutenção do mandato e seguiram o raciocínio do advogado de Wilson Santiago, que fez discurso da tribuna da Câmara Federal. O Wilson Santiago não falou. Foi uma discussão demorada. Levantou-se primeiro uma questão de ordem para saber qual era o quórum necessário para colocar em pauta essa votação. Se decidiu por um quórum de 257 votos. Quando foi atingido esse quórum, essa votação, aí se colocou para votação especificamente a medida cautelar, se mantinha ou se afastava. Resultado, teve aí 170 votos contra, mas 233 deputados federais disseram que a medida tinha que ser revogada e o mandato teria que ser devolvido ao deputado paraibano. Como bem lembrou o relator do processo, essa decisão do plenário não encerra o caso. Vai haver uma apuração na comissão de ética para saber se o deputado Wilson Santiago quebrou o decoro parlamentar e o próprio legislativo é quem deve retomar esse julgamento do mérito dessa ação de Wilson Santiago. Se foi durante o mandato, o exercício do mandato, se foi antes do mandato, mas a verdade é que essa decisão também da Câmara apenas devolve o mandato ao deputado, mas não encerra o processo na área do Judiciário. Já era esperada a manutenção do cargo dele? Já era esperada porque o Centrão agiu fortemente para manter e preservar o mandato sob a alegação de que uma decisão monocrática de apenas um ministro para tirar a representatividade popular de um mandato sem discutir o mérito seria intromissão numa questão interna corporis, ou seja, interna da própria corporação. Sim. Então, eles foram por esse caminho e mantiveram o mandato. Vamos voltar agora para João Pessoa, vamos para a Assembleia Legislativa. Tem confusão por todos lados, Tem muita confusão, pois é. Vou falar sobre o pedido de impeachment do governador João Azevedo. Quais são os próximos passos? Inclusive, o pedido de impeachment e também a CPI das OAS. Tem 2 ritos bem distintos aí nesses 2 casos. O pedido de impeachment, que foi apresentado pelo deputado Valber Virgulino e subscrito por mais 11 deputados, vai para análise da Procuradoria Jurídica da Casa. O que é que a Procuradoria vai analisar? Se tem fato determinante para esse pedido de impeachment, se os indicados do impeachment, no caso o governador e a vice-governadora Lígia Feliciano, cometeram mesmo crimes que possam causar a retirada do mandato. E esse momento é um momento de muita cautela, porque o impeachment de um governador, de um chefe de executivo, gera uma instabilidade política e, inclusive, econômica dentro do Estado. A gente está passando aí por algumas dificuldades na área política administrativa por conta das operações que a gente vem assistindo quase que diariamente, com os desdobramentos de todas essas investigações da Polícia Federal, do Ministério Público do Estado e até do Ministério Público Federal. E a retirada do cargo de João Azevedo e de Lígia Feliciano aumentaria ainda mais essa instabilidade. Isso tem que ser levado em conta também. Até porque as citações e as referências
contra João Azevedo, contra Lígia Feliciana, que pontualmente apareceram na delação dos colaboradores dessas investigações, ainda são muito frágeis, são tênues, ainda não tem concretude nessas afirmações dos colaboradores. A gente tem que dar mais tempo ao tempo para saber até onde isso vai parar. No caso da CPI das organizações sociais, nós vemos que tem um fato determinante. A oposição conta com 12 assinaturas, que seria o requisito básico para a apresentação dessas assinaturas. Foi comandada o recolhimento dessas assinaturas pelo líder da oposição, Ranieri Paulino, e o regimento interno manda que a mesa instale a CPI, desde que ela tenha 12 assinaturas e fato determinante. Agora, é de praxe também na Assembleia o próprio presidente encaminhar para a Procuradoria Jurídica para saber também da admissibilidade. Certo. Ainda na Assembleia, como é que foi aí o retorno? Eu fiz até uma colinha aqui, uma colinha não, uma Eu estou vendo que os né? nomes aqui, né? São muitos, inclusive. São uns 36 deputados, né? A gente vai fazer aqui uma divisão por bancada, porque com o retorno dos trabalhos no Legislativo Estadual, houve também uma nova configuração, e isso a partir do que aconteceu no PSB e da saída do deputado Bosco Carneiro da base aliada. Então, na base aliada, propriamente dito de João Azevedo, nós temos Cida Ramos, Ricardo Barbosa, Estela Bezerra, Doda de Tião, Jutaí Menezes, Edmil Soares, Wilson Filho, Jeová Campos, Inácio Falcão, Buba Germano, Chió e Trócoli Júnior. Dessa relação desses 12 deputados, nós vamos ter que esperar a movimentação de Estela e de Cida Ramos, que são do PSB, ligadas ao ex-governador Ricardo Coutinho. Vamos ver como elas se posicionam em votações importantes, principalmente na votação da PB Saúde, né? E também na votação da própria CPI, das organizações sociais, e ainda na votação principalmente do projeto de reforma da Previdência. Sim. Não dá para desvincular o DNA do PSB da gestão de João Azevedo, porque ele ainda no PSB foi chamado em Brasília pela direção nacional do PSB e fechou questão contra a reforma da Previdência do presidente Jair Bolsonaro. Então, esse posicionamento de João Azevedo em relação à reforma da Previdência é ainda resquício da sua filiação ao PSB. A gente vai esperar esse comportamento dessas duas deputadas. Aí, na base de oposição, nós temos Camila Toscano, Anderson Monteiro, João Henrique, Manuel Ludogero, Valber Virgulino, Jane Pantes, Galego de Souza, Tovar Correia Lima, Ranieri Paulino, Cabo Gilberto, Moacir Rodrigues e Eduardo Carneiro. Vou pedir até desculpa aos telespectadores por conta do tempo, estou lendo aqui bem ligeirinho, mas desse bloco aqui da oposição, tem a situação de Manuel Ludogero, que já figurou ali entre os independentes, e o G11 está querendo levar o Manuel Ludogero para essa base mais independente, mais alinhada ao governo de João Azevedo. Lembrando que nessa formatação aqui, nós estamos citando nomes, inclusive, de suplentes que estão na titularidade do cargo, como Jane Panta, que está na vaga de doutora Paula do Partido Progressista. E doutora Paula voltando é outro nome que vai ser assediado pelo G11 para aumentar essa composição de deputados independentes. Essas matérias que você estava citando, né, matérias importantes que devem entrar em votação logo mais, tem já uma previsão, porque essa semana voltou ontem. Hoje semana não teve. Que vem já tem prévia de carnaval aqui em João Pessoa. Hoje também. Não teve, né? Votação, não teve. Né? Os deputados saíram, até porque deve ter havido uma movimentação da bancada governista para esvaziar um pouco esse debate político. Sim. Nessa fervura, não era quarta-feira de fogo, não. Mas ontem foi muito quente, ferveu na Assembleia Legislativa. E tem esse lado também da bancada do G11, né? Que tem Nabor Vanderlei, Branco Mendes, Tião Gomes, Poliana Dutra, Caio Roberto, Tassiano Diniz, Felipe Leitão, Genival Matias, Júnior Araújo. Agora, Anísio Maia, que vai assumir, já que Júnior Araújo vai para a Secretaria de Gabinete de Governo, e doutor Érico. São 11 deputados nessa configuração do G11, mas todo mundo fala dentro da Assembleia Legislativa que o G12, o 12 é o próprio presidente da Assembleia, que tem a articulação dentro desse grupo. Então, a Assembleia está bem dividida. 3 bancadas, cada uma com 12 deputados. 1/3 do plenário para cada bancada. E fica bem claro também que é o G11 que vai decidir todas as votações, é o pêndulo dessa balança, fica entre oposição e situação. Para onde ele for, decide uma votação, inclusive em matérias que vão requerer quórum qualificado, como, por exemplo, a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição que necessita entre 25 e 27 votos.
É isso. Tem muita coisa ainda para acontecer. Haja fôlego. Estamos de olho. Estamos de olho. Obrigada pela participação, viu? Terça-feira. Até semana que vem. Vamos embora e esperar as novas confusões que vem por aí. Vamos lá.